chamo Thalita Almeida e quero compartilhar com você, ou me permita compartilhar com você e adentrar a sua casa nesse momento e compartilharmos um pouquinho acerca de um tema tão especial que é a família. Estamos no mês de maio, um mês especial, um mês voltado para a família. E eu não posso deixar de pensar que a família é um projeto de Deus, nasceu no coração de Deus e é aprovado por Ele. E quando eu penso que é aprovado por Ele, eu começo a pensar na significância dessa família, na importância dela. Eu não posso falar de família sem antes me apresentar e falar um pouco da minha família. Já disse que sou Thalita Almeida, tenho 37 anos, sou psicóloga e filha de um servo de Deus, um pastor. Meu pai, pastor Bartolomeu, pai de 4 filhos, eu e mais 3, e uma mãe especial que foi companheira dele, que abraçou o projeto de criar os filhos no processo de crescimento nessa caminhada com Deus. E é com muito prazer que eu falo isso, mas é com muito pesar também por você que não teve esse privilégio, que não foi alvo desse presente de crescer com pai e mãe. Talvez você tenha sido alvo de vivenciar a experiência de ser filho de pais separados, viveu com tios, parentes, ou parte da sua vida com seus pais, outra parte delas com um dos dois, mas separados. Talvez você não teve a graça que eu tive, mas eu quero te convidar a olhar daqui para frente. Eu quero te convidar a pensar na perspectiva de hoje para frente, não do que você foi, mas do que você pode ser daqui para frente. Eu quero te convidar a olhar para esse projeto tão lindo que nasceu no coração de Deus e te perguntar o que você tem trilhado para selar esse projeto com excelência. O projeto chamado família, que nasceu no coração de Deus. E eu escolhi um tema que é a confiança de Deus no homem, a confiança que Ele depositou em mim e em você, para dirigir o projeto dele, um projeto que veio dos céus para mim e para você, chamado família. Então, qual a confiança de Deus no homem para dirigir o projeto dele, que é o projeto chamado família? Um projeto para mim e para você, que nasceu no coração dele, mas que ele confiou que nós sejamos capazes de executá-lo. E é com esse olhar que eu queria conversar um pouquinho com você. Mas para conversar com você, eu queria, antes de mais nada, pedir permissão do Senhor para isso. E eu queria te convidar a fechar os olhos por alguns segundinhos comigo. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que venha ao nosso encontro e fale ao nosso coração aquilo que homem não pode falar. Eu queria te pedir que venha ao nosso encontro e complete aquilo que, humanamente falando, nós não somos capazes de entender ou perceber. Fala aos nossos corações acerca do teu grande projeto chamado família. Em nome de Jesus, amém. Bom, para dar continuidade, eu queria falar que eu queria dividir esse momento em 2 momentos. Primeiro eu queria falar para você que é jovem, adolescente, que tem uma perspectiva de um dia ter essa família, mas que nem sabe ainda ao certo como construir, o que fazer, ou se tem que fazer alguma coisa hoje ou só quando isso acontecer. Eu queria te dizer que tem sim alguma coisa a fazer e eu quero te convidar a apresentar isso hoje. A você que é um adulto, que já constituiu família, que já tem uma família, eu quero também conversar com você acerca de como você tem conduzido isso e se você está sendo essa pessoa que tem honrado com esse projeto que o Senhor tem depositado nas tuas mãos. Mas para isso eu quero dividir o momento por 2 e quero te convidar também, se já é um adulto, a assistir
momento de um jovem, porque você talvez já foi um jovem um dia, com certeza, e vai se identificar com alguma coisa ou entender um pouco melhor o seu filho acerca disso. E se você é uma adolescente ou jovem, ouvir o papel de um adulto é importante, porque um dia você vai fazer parte dele também, certo? Então, para isso, eu queria convidar você a abrir o seu manual. Aquele manual que nos diz tudo que nós precisamos para viver nessa terra, nesse lugarzinho chamado terra que o Senhor nos colocou. O seu manual no livro de Provérbios, Provérbios 2. E queria usar esse capítulo pelo tema. Olha o que o tema diz: a excelência da sabedoria. Eu me pergunto, quem não quer ser sábio nessa terra? Quem não quer ser sábio, alvo de sabedoria, ser sábio nas atitudes, saber tomar as atitudes, saber conduzir os seus passos, fazer escolhas? Quem não quer? Se você é uma dessas pessoas que quer ser sábia também, eu te convido a assistir comigo, a conversar comigo, a interagir comigo acerca desse tema. E te convido também a ler o restante do capítulo depois, né? Se é um capítulo que fala da excelência dessa sabedoria, eu acho que é rico, tem 22 versículos e pode nos enriquecer bastante. Provérbios 2, o iniciozinho diz mais ou menos assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. Se clamarmos, ele vai ouvir a nossa voz. Se como a prata a buscares, como o tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Eu queria compartilhar com vocês poucos minutos, mas alguns minutos que deixem algumas interrogações na sua cabeça acerca do que você tem feito desse projeto ou como você tem se planejado para esse projeto de Deus para mim e para você, chamado família. Se você tem valorizado o aspecto físico, o aspecto da atividade física, de cuidar do seu corpo, de uma boa dieta, de uma valorização física, de uma saúde física, né? Cuidados, eles são essenciais, eu queria dizer para você. Isso deve caminhar com você o resto da sua vida. Mas numa porcentagem, ele é o menor. Ele é menor do que o que eu quero trazer para você hoje. É importantíssimo, não abra mão do aspecto físico, de cuidados, de higiene, de zelo pela sua saúde física, mas ele é menor dentre um projeto de Deus para você. Eu quero convidar você a olhar com outra perspectiva, com a perspectiva que eu considero a mais importante e considero que vem de Deus para mim e para você. A perspectiva da educação, da cultura, do conhecimento, do comportamento ético, com regras e limites claros, e que você tenha uma simpatia por isso. Que sejam bem estabelecidos, que sejam abraçados por você e que você valorize esses comportamentos éticos. Eu quero te convidar a abrir uma aspas acerca da palavra limites, regras. Eu quero te convidar acerca dessas duas palavrinhas. Limites e regras para você te assustam? É algo que te assusta? Falar de regras e limites é algo que te inquieta? Você é uma daquelas pessoas que ama regras? Ou você é uma daquelas pessoas que burlam regras? Que dão todo um jeitinho brasileiro para não se sacrificar se uma regra for dolorosa demais para você? Você é uma daquelas pessoas que por várias vezes fugiu, ocultou, mentiu, seguiu um caminho curvo, não o caminho reto que o Senhor tem para você, porque regras eram pesadas demais para você? Eu quero te convidar a olhar para essa palavrinha chamada regra com outra perspectiva. Regra não é
tudo isso que talvez foi construído na sua mente. Regra é muito mais do que isso, é muito mais especial. Um certo dia no consultório eu ouvi um paciente dizer uma frase que eu nunca esqueci. Não é muito longe, não faz muito tempo. Ele disse: eu adoro regras. Regras me dão um norte, regras me ajudam a situar o que eu tenho que fazer, regras me dão certeza do que é o certo a fazer. E eu adorei ouvir aquilo de um jovem de 18 anos. Porque significa que tem algumas pessoas que ainda são simpáticas às regras e essas pessoas vão ter sucesso na sua vida. Significa que algumas pessoas abraçam com simpatia o significado dessas regras. Regras nasceu no coração de Deus para mim e para você. Regras é essencial para essa construção. A psicologia diz que até os 21 anos estamos em formação de caráter. Como formar um caráter durante tantos anos se não seguindo regras e limites impostos, claros, estabelecidos, e que isso seja algo gostoso e prazeroso para mim e para você? Regras nasceu no coração de Deus para mim e para você. E não é para ser visto como algo pesado, e sim como algo gostoso, que vai acrescentar justamente isso aqui: sabedoria. Justamente o necessário que eu e você precisamos para tomar decisões ao longo da nossa vida. Limites e regras é para ser algo gostoso como um bolo de chocolate, com cobertura de chocolate, que quase universalmente a maioria das pessoas gostam. Regras e limites é algo que a gente enxergue como algo que vai me acrescentar, vai me dar mais, vai construir no meu caráter, vai agregar ao meu caráter, vai alicerçar para o futuro, vai me dar base para quando eu for uma pessoa adulta que tenha que tomar decisões sozinhos, eu tenha essa base. Então, regras e limites é algo especial para mim e para você, e sem ela a gente não vai chegar ao lugar que Deus planejou, traçou para mim e para você. Cuidado, Deus traçou um caminho assim entre a gente e Deus, eu e Deus assim, você e Deus assim, e às vezes, burlando as regras, a gente quer fazer assim, nunca vai chegar nesse caminho. Eu queria te chamar para olhar de uma forma simpática isso, porque quando você burla, quando você se ausenta ou quando você se isenta dessas regras e limites, você abre uma legalidade que talvez o caminho é tão longo que talvez você não consiga, ou não enxergue, ou não veja, ou seja mais árduo e difícil para enxergar a glória do Senhor na sua família, que é o projeto principal dele para você. Cuidado, se isentar das regras e limites da legalidade para que isso aconteça na sua vida. Eu queria compartilhar com você 3 frases que eu ouvi no consultório, que me dá base para pensar o quanto importantes são as regras e limites e o quanto hoje eu planejo para colher depois, o quanto hoje eu estou plantando para colher daqui a 1, 5, 10, 15, 20, 50 anos. Eu quero te convidar a olhar com simpatia para essas 3 frases que chamaram a minha atenção acerca disso. Um certo dia uma paciente olhou para mim e disse, falando de uma filha de 18 anos, minha filha é rebelde. Ela gosta de transgredir. Ela tem prazer em transgredir as regras. Mas eu me vejo nela. Porque eu fui uma pessoa horrível assim. Ao mesmo tempo que ela estava colhendo o que ela plantou, que ela estava vendo a essência do que ela foi, porque ela não deixou legalidade para ela viver uma experiência diferente. Ela estava percebendo como horrível ela foi, como horrível a filha dela estava sendo. E que o caminho da filha era o mesmo que o dela. Passar anos colhendo a fios o que plantou. Uma outra frase que me chamou muito a atenção é: eu odeio ver este lado meu nela. Eu odeio ver esse lado negativo, horrível, de transgredir, de implicar, de fazer contrário às regras, que é meu na minha filha. São frases que me chamam muito a atenção, porque nos mostram o quão importante é plantar para colher lá na frente. E uma última frase é: se ela não mudar, vai sofrer tanto. Eu sofri tanto para aprender. Eu perdi tanto para aprender. E eu vejo que a minha filha, se não mudar, vai sofrer tanto quanto eu.
você enxerga um caminho mais fácil para você alcançar o coração de Deus, falar ao coração de Deus, se não seguindo regras, se não simpático a isso, se não plantando algo que você vai desfrutar no futuro, porque é assegurado pelo Senhor para mim e para você isso. Eu não enxergo outro caminho e só me resta dizer uma frase para você: cuidado, jovem, cuidado, adolescente, cuidado, adulto que ainda esteja praticando isso. Cuidado, aquilo que a gente planta, a gente colhe, é a lei da semeadura. Eu ouvia muito essa frase do meu pai, a lei da semeadura, e hoje faz sentido para mim. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Eu queria compartilhar com você uma frase de um autor chamado Menestrel. Dentre uma poesia gigante que ele fez muito bonita, ele cita uma frase que eu nunca esqueci. Faz anos que caminha comigo. Nós reproduzimos dos nossos pais. Repito, reproduzimos dos nossos pais aquilo que mais rejeitamos neles. E quando me chega alguém que rejeita alguma coisa dos pais, do que os pais viveram, do que os pais foram, do que os pais praticaram, eu me pergunto: o que você tem reproduzido da história dos seus pais? Porque a ciência aponta que nós temos uma inclinação muito grande a reproduzir os erros dos nossos pais, se não por ver, por legalidade. E eu não quero que você permita nenhum dos dois desses caminhos falarem mais alto na sua história, nem por verem, nem por legalidade. Não adianta mudar quando eles nascerem, porque a legalidade foi plantada. Não adianta somente não fazer na frente deles, porque está sendo plantada a legalidade. Você não pode plantar um futuro ruim para a sua família, nem por eles não verem, nem por legalidade. Os dois, você vai afetar a sua família. O que você faz hoje, você vai colher, vai plantar e vai colher na sua família, na sua história de vida ao longo da sua vida. Eu quero te convidar a olhar com carinho para isso. Eu quero te convidar a ter simpatia a isso. E queria fechar esse momento com você, falando que a vida ela é linda. Ela nasceu no coração de Deus para mim e para você, mas ela é linda se vivida de forma democrática, cada coisa no seu momento. Não tente antecipar as coisas, não tente antecipar o projeto de Deus, é um caminho a seguir. E de forma democrática, viva cada momento que a tua idade te permite. Mas não esqueça de plantar o que você quer colher no futuro. E para fechar esse momento, eu só queria fechar com um versículo que está em Efésios 6:1, que diz assim: é o campo de onde a gente tem uma promessa. E eu não quero deixar de compartilhar essa promessa com você. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Versículo 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu e você temos uma promessa. Honre hoje. Aceite os limites hoje. Sinta prazer nessa busca por limites e regras. E nós vamos colher no futuro essa promessa grandiosa do Senhor para mim e para você. Deus te abençoe.